episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e o belo rosto dos Sócios. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios. E, Bolinha, sobre o que nós falaremos hoje? Hoje vamos falar sobre como guardar dinheiro e planejar sua aposentadoria. Afinal, não dá para depender do governo e também não dá para achar que você vai trabalhar para sempre, que vai que dá um ruim aí, né? Tem uma estatística, ela é antiga já, mas eu acredito que não mudou muito, do INSS, mostrando que do pessoal que se aposenta no Brasil, somente 1% é considerado financeiramente independente. Mas sabe o que eles consideram financeiramente independente? O quê? É tipo o cara que é militar, se aposentou e consegue ver da aposentadoria. Mas ainda está dependendo da aposentadoria estatal. Sim. Sendo que as previdências públicas, tanto regimes próprios quanto principalmente o regime geral, cara, a conta não fecha simplesmente. Elas foram criadas em um mundo onde você tinha crescimento demográfico. E apesar de no mundo a gente ter 8 bilhões de pessoas e estar caminhando para 10, esses 2 bilhões a mais não vão estar distribuídos de maneira uniforme. São alguns poucos países que vão ter bastante crescimento, tipo uma Nigéria, Índia, Bangladesh, Indonésia, mas boa parte do mundo, principalmente o mundo ocidental, não estará crescendo. E nisso se inclui o Brasil. Se você pega ao longo dos últimos 30 anos, a população brasileira cresceu quase 70%. Para os próximos 30, a expectativa é de zero crescimento. Então, depender de previdência pública é pedir para passar apuros no futuro. E antes de apresentar os nossos convidados, que vão nos ajudar a falar sobre esse tema, eu tenho 2 recados para vocês. O primeiro deles dá... Tá, é muita 100%. coisa. É muita coisa, se você for pensar, né? Então, mas a questão é, eu mudei o prisma e apresentei para eles esse número. Olha, vamos lá. R$1.000 na padaria, né, são 12 mil por ano de valor principal ali que vocês gastam. 12 mil por ano, se a gente contar 30 anos que vocês têm como horizonte para aposentadoria, mais de 300 mil, 360 mil. Corrigindo tudo isso, mais de 1 milhão. Então imagina só, lembra, foi exatamente assim que eu falei para eles. Vocês já assistiram De Volta para o Futuro? Sabe quando você faz uma coisa no presente e apaga alguma coisa lá na frente? Então imagina só que esse cappuccino e croissant estão apagando por volta de mais de 1 milhão lá na sua independência financeira. É uma ótima analogia essa, hein? E aí o que eu falei para eles? Qual que é a solução? A ideia não é cortar a padaria. A questão é será que realmente vocês não têm tempo para fazer um café da manhã em casa? Né? Já que vocês já vão no supermercado e tem essa dinâmica, gasta um pouquinho mais, pega os ingredientes e faz o café da manhã. Talvez um dia ou outro, mas não todas as vezes. Só que qual que é o ponto? Depois que eles entenderam esse pequeno hábito, fui varrendo o resto, né, dos E orçamentos. aí tinha mais um monte de coisa, né? Tinha o streaming que pagava que não usava, tinha um pacote, tinha o otimismo de ter um canal, uma TV com 40 canais e mal assistia nenhum porque eles trabalhavam pra caramba, mas eles assinaram pensando que iam assistir. Moral da história, no final eu consegui otimizar R$5.000, então R$5.000 de economia, 1.000 da padaria e o restante, que basicamente não mudou em nada a vida deles, e agora eles conseguiram acumular mais 5 mil. Então você conseguiu fazer com que eles poupassem 25% que eles ganhavam, sendo que eles não poupavam nada. Com pequenos ajustes ou, né, justamente economizando com gastos que eles não percebiam. Por exemplo, o cartão de crédito fez o upgrade e eles estavam pagando uma tarifa que era o dobro e não fazia sentido. Pagar uma tarifa bancária para usar talão de cheque, eles nem sabiam o que era talão de cheque, mas estava lá. Nessa época era muito comum pagar tarifa bancária ainda, em 2012. Exato. Exatamente. Ainda é? Sério mesmo? Sério. Nossa, eu acho que desde que eu estou com o Bruno, a gente nunca pagou a tarifa bancária. Porque o Bruno é a pessoa que né? liga lá, fala, eu vou cancelar. Aliás, toda vez que a gente fala... escolha da educação financeira, a gente já começa a passar, por exemplo, por uma criança de 5, 6 anos. Talvez a minha filha, Maria Luísa, aliás, um beijo, ela está assistindo aqui ao vivo. Ela é a Fernanda, beijo para minhas meninas, amo vocês. A Maria Luísa, ela já está exatamente nessa idade. Então, o que a gente ensina para uma criança dessa idade? Que conceito que a gente traz de educação financeira? Olha, você tem um recurso finito. Por exemplo, a mesada. A gente talvez possa tentar no mérito depois de como essa mesada é ganha, enfim, mas tem um recurso lá. Você tem R$50 para realizar seus objetivos de vida. Quais são os objetivos de vida de uma criança como Maria Luísa, de 5 anos? Chocolate, boneca, pirulito, sorvete, enfim. E ela utiliza esse recurso. Então, por exemplo, quando a gente viaja, quando a gente vai para algum lugar, a gente deixa lá, ó, leva o seu cofrinho, né, dependendo do que você quiser, você vai usar ali seu recurso. E aí imagina só que eu estou passeando com ela no shopping e ela enxerga uma boneca, ela encontra uma boneca, e brinquedo é caro pra caramba, né? Então uma boneca custa R$300. E ela gostou dessa boneca. Então eu vou ajudar ela a fazer uma conta. Olha, filha, imagina só, R$300, então junta 6 meses, vai colocando todo aquele dinheiro no cofrinho, daqui a 6 meses você vai lá e compra a sua boneca. Eu te levo lá e você compra.
Mas pai, se eu usar todo o meu recurso, e o chocolate? E o pirulito no presente? São escolhas. Vamos fazer meio a meio? Então 25 para a boneca, daqui a um ano a gente compra, e 25 para o presente. E é engraçado, né, que normalmente, então, o pessoal ri desse exemplo, mas quando é criança, os projetos são brinquedo, boneca, chocolate. Quando é adulto, é a TV LED, é a troca do carro, é a viagem. São brinquedos De adulto. Então as pessoas querem... Hoje em dia E tem não o sabe Pokémon, esperar, né? tem uns homens comprando Pokémon, né? Exato. tem. O Charizard. pessoal ganha dinheiro com Exato. Então, até ganha, né? Aí é uma outra história. Mas qual que é a questão aqui? Se você começar a aprender que não pode ter tudo ao mesmo tempo, ou adiantar tudo, né? Logo na infância, nessa fase 0 aos 20, como o Fred comentou, quando você chega na fase adulta, você começa a entender as prioridades. Então, um dos pontos importantes, um dos aspectos que a gente ajuda as famílias a entenderem num processo de planejamento financeiro são as prioridades. Você quer o carro, você quer fazer um intercâmbio, ou você quer trocar, por exemplo, a reforma da... Tá errado, não é possível. Era isso que acontecia no quartel quando eu falava de investimentos no quartel. Eu só falava de investimentos. Porque eu invisto aqui, porque eu invisto ali. Era merreca, mas eu falava só de investimento. Não importa. E aí a galera falou, cara, não é possível. O que você tá fazendo? Porque a gente ganha igual. Eu não tô conseguindo, você tá conseguindo. Me explica. E aí, esse é o maior perfil. É o perfil que tá ali no acumula, gasta, acumula, gasta, acumula, gasta. E o terceiro é o perfil que já vem com dinheiro e ele quer otimizar e melhorar, né? Mas a grande maioria é perfil organização. É perfil que não sabe para onde vai, não sabe os projetos de vida, não sabe o que ela quer fazer com aquele dinheiro. Às vezes a pessoa recebe um aumento e ela fala assim, Fred, cara, eu recebi um aumento, eu tava ganhando 15 mil, agora eu tô ganhando 20. E o meu medo é eu tô ganhando 15 e gasto 15. O meu medo é eu começar a gastar 20 também. Que é o comum, né? Que é o comum, né? Quando recebe promoção, no primeiro mês você tá rico. No segundo mês você já começa a acostumar, você já começa a mudar o tipo de restaurante, o tipo de roupa que você vai comprar, e daqui a pouco tá no 0 a 0 de novo. E aí, esse perfil fala assim, cara, eu tenho que... Me ajuda aqui, eu não sei o que você vai fazer, mas me ajuda, eu preciso fazer sobrar dinheiro. E aí a gente entra nas prioridades, porque a gente lida muito com o eu quero. Eu quero trocar de carro, eu quero viajar, eu quero isso, eu quero aquilo. Só que o eu quero é o quarto item da lista. O primeiro é eu preciso, depois eu amo, depois eu gosto e depois eu quero. E geralmente a gente fala que eu preciso, mas não é eu preciso. E aí a gente começa a identificar nesse perfil de organização o que realmente é eu preciso aqui. Você precisa comprar um carro de 150 mil? Ou você quer comprar o carro de 150 mil? E aí você tem um de 70 e vai financiar o restante e vai dar uma parcela de 1.800 por mês. Que se estava sobrando 5, aí você quer trocar de carro, já vai consumir 1.800 desse daí. Quanto é que tá os juros do financiamento de veículo hoje, mais ou menos, vocês sabem? Por baixo, 1,60, 1,70. Os mais baixos. 1,70 Os mais também? baixos, é. Então dá 23% ao ano, coisa assim. Exatamente. Ele financia 80, vai pagar 170, mais ou menos. E não tem problema. A gente fala que o planejador financeiro não é o pai chato que vai lá e dizer não pra tudo. Até porque se você ficar dizendo não pra tudo... Né? Ou não faz um cálculo, não consegue enxergar de uma maneira tão fácil, acha que 50 não vai fazer muita diferença. Muitas vezes para uma família de 10 mil, 50, 100 reais a mais, 50 ou 100 reais economizados e investidos são 3 a 4 anos de aposentadoria a mais, dependendo da renda que ela espera. E é isso que é importante, claro, aí utilizando alguma ferramenta, por exemplo, a plataforma que a gente utiliza, que é o Dash Plan, que simula isso automaticamente. Na hora que a gente mostra ali, mais 50, o que acontece no futuro, aí a pessoa começa a tomar consciência. Né? E no final, não é tão difícil, por exemplo, uma família com uma renda, por exemplo, próximo de 10 mil, gastar R$1.000 com um pedido em aplicativo. Deve ser a coisa mais comum. Um casal com filho vai gastar 100, 150, muito fácil. E você não percebe pela conveniência, você vai numa noite, não quero cozinhar, peço uma vez, peço duas, peço a pizza. Esse é outro aspecto que a gente olha muito claramente no orçamento da família. Mas não sobra dinheiro. Mas você gasta R$1.000, R$1.200 só com pedido de aplicativo.
Eu acho que hoje em dia, inclusive, É deve muito ser mais fácil difícil errar nisso, eu você acho. economizar dinheiro em comparação ao passado. Uhum. Uhum. Porque lá atrás era mais complexo, né? Não era tão fácil pedir comida em casa. Tinha E que também, telefonar, na era que né? você não tinha essa abundância de cartões de crédito, você muitas vezes usava dinheiro. Você tinha um dinheiro na carteira, você comprou alguma coisa, o dinheiro foi embora. Você olhou que ele foi embora. Exato. Hoje em dia não, você passa um cartão, você não sente nada. Uhum. O negócio vai ser É pago só benefício. no mês seguinte. Você não sente, você não tem a dor da perda, da Uhum. troca. Você não tá pensando em cuja oportunidade, né? Porque como você falou, a pessoa tem que saber, ó, se minha prioridade é a viagem, cara, então não é aposentadoria. Se é aposentadoria, então não é trocar de carro. Uhum. Agora, tendo dinheiro é isso, né? Você deu, acabou. Você pegou outra coisa. Agora, no cartão é muito fácil gastar. E aí o pessoal vai perdendo o controle por conta disso, né? E não tô aqui criticando o uso do cartão de crédito, tá, gente? Eu acho que é uma mão na roda. Inclusive, eu sempre gosto de citar o Nubank, porque o Nubank ele deu cartão para pessoas pobres. E aqui no Brasil a gente tinha uma dinâmica que era interessante. O pobre acabava subsidiando a compra do rico. Uhum. Pô, Bruno, Uhum. como assim, né? Todo mundo que tem loja, que tem comércio, sabe que se você recebe no dinheiro, pequeno valor agora, para se algo muito ruim acontecer, cuja chance é baixa, você recebeu um grande valor para poder lidar melhor com aquilo. Então, como é que é esse ponto, a abordagem de vocês com relação a seguros? Eu queria saber um pouco mais. Muito bom. Deixa eu trazer aqui uma analogia que eu costumo fazer para explicar, talvez aqui para a audiência entender um pouco mais esse nível crítico que é olhar realmente a gestão de riscos, né, da família, que envolve tudo, patrimônio, saúde, vida, etc. Vamos imaginar que você está em casa e você tem um sonho de comprar um carro de 200 mil. E você vai lá, faz todo o esforço, junta a entrada, vai lá na concessionária, compra o carro, financia, está feliz, e o carro está lá na concessionária com um laço em cima, 200 mil reais. Então imagina o esforço que foi para chegar nesse projeto, nesse sonho, no caso. Você que comprou esse carro de 200 mil, você sairia da concessionária com ele ser seguro? Por que não? Por que não? O que pode acontecer se você sair com esse carro de 200 mil da porta ali da concessionária sem seguro? Ser roubado, bater? Ser roubado, bater, enfim. Qual que é o maior prejuízo que você pode ter? 200 mil. Será? Não, pode ser mais, né? Porque eu posso bater em alguém e ser culpado por isso. Exato. Então, se você vai no shopping e realmente baliza o carro errado e bate o para-choque, vai ser um prejuízo de uns 10 mil, 5 mil, dependendo do carro. Imaginando que já é um carro premium, que deve ter várias tecnologias, enfim. Se você está no sinal e na hora que abre o sinal você acelera e atravessa um cachorro na sua frente, você adora animais, você nunca vai atropelar o cachorro, você vira e bate num poste de frente, talvez seja o PT. Ou vai ser um prejuízo tão grande, 40, 50 mil, né, da reforma do carro, que talvez você não vai nem ter dinheiro para poder agora reformar o carro. Aí vai dar PT. Mas, em vez de ir para a direita e bater no poste, você vai para a esquerda e bate numa Ferrari, né? E você bate com tanta força na lateral do carro que o motorista bate a cabeça e se machuca e a esposa do lado também. Qual que é o prejuízo? Então, danos pessoais, a questão material, enfim. Então é alavancado o prejuízo. Então não é 200 mil, é muito mais. Sim, Por isso que faz muito sentido você gastar uma parte do seu recurso ali, né? Protegendo esse bem que é a casa, que é o carro. Eu vou dar outro exemplo, né? Então, por exemplo, em vez de ser um carro, imagina que você ficou 10 anos... Você tem que ter diária de incapacidade temporária. Remédio também. Remédio. Né? Seu cônjuge não vai conseguir trabalhar porque ele vai ter que ficar no hospital junto com você. O que ele vai fazer? Se ele vai ter que ficar lá te acompanhando no hospital, você tem que continuar gerando renda aqui. E aí o seguro pode te ajudar nisso. Então esse é um seguro em vida. O beneficiário é você, não é a outra pessoa. Então tire esse preconceito que você tinha de seguro e agora você se protege aqui. Você protege sua família e se protege. Fred, esse negócio vai ficar caríssimo. Não, às vezes é R$200 por mês. Eu tenho um caso muito 3 pedidos interessante. de aplicativo a menos pago. Tem um caso muito interessante de um cliente que já tinha essa consciência, Quantos já veio. reais? Desculpa, que você falou? Por mês? R$200. R$200 por 200, mês. 300 reais. Mesmo que seja 500, É a TV né? que eu cancelei e... A e tarifa mais um bancária. hambúrguer que eu ia comer. E uma tarifa bancária E a que... tarifa E a tarifa bancária já pagou. E o TED e o DOC que eu pago pra ter no banco. A tarifa bancária já Falando pagou cheque. o seguro. Exato. Ele parou de pagar um negócio nada a ver e começou a pagar um negócio que protege a família. Tem um cliente, esse foi bem emblemático. Os números assustam assim. Ele veio para mim, a gente veio para fazer orçamento, organizar orçamento, já tinha dinheiro guardado e tal. Falei, Fred, eu quero economizar mais, cara. Eu não sei o que tá acontecendo, a minha renda aumentou e eu quero economizar.
Começamos a olhar e tal. E nos gastos obrigatórios, uma deles lá tava um seguro, R$6.800 por mês. Falei, cara, R$6.800 por mês? Você deve ter uma cobertura bem grande, né? Porque você... E ele, por quê? Falei, porque R$6.800 por mês, até onde eu conheço aqui, e a área de proteções que a gente tem aqui no Grupo Primo, eu nunca vi um seguro assim desse tamanho, a não ser que fosse uma pólice gigantesca. Uma cobertura Uma gigante. cobertura gigantesca. Você tá Bilhões. protegendo, Dezena, né? talvez, de milhão. Dezena de milhão. Aí ele falou, cara, não sei, vou pegar aqui. Pegou, me mandou. Aí eu conectei com a nossa solução de seguros aqui. E aí foi analisar, ele tinha uma proteção de 2 milhões, pagando R$6.800 por mês, porque é um seguro resgatável, né? E aí a gente falou, cara, não faz sentido, porque é melhor você contratar um seguro temporário. Esse seguro temporário de 2 milhões baixou para R$200. Esses 6.600 de diferença ele botou na Previdência. No final do tempo lá na frente, você vai ter infinito mais dinheiro lá na frente, colocando dinheiro na Previdência. As pessoas tendem a querer não levar isso para o longo prazo. Então elas vão querer quitar aquilo ali para ela se livrar. E quando ela se livrar daquela parcela, tá sobrando aquilo ali pro resto da vida. E aquele imóvel tá quitado. Eu tenho um caso de um casal que eu atendi, que esse caso foi relacionado a imóveis. Eles já chegaram comigo com financiamento. E eles falaram assim, a gente tinha um terreno da família, a gente queria construir a casa, a gente pegou um financiamento para construir a casa, construímos. Só que, Fred, a gente tá, cara, gastando tudo que ganha. Eles tinham uma renda legal, assim, na época ganhavam uns 50 mil por mês. E falei, Fred, eu não sei o que tá acontecendo, porque, assim, a gente tá pagando o nosso financiamento e não para de aumentar a parcela e não diminui o saldo devedor. Eu não sei o que tem. E aí, o que isso fez? Eles tinham acumulado, porque estava gastando mais do que ganha, 12 empréstimos. Nossa. Por causa disso. Caramba. A parcela já estava em R$23 mil. Por quê? Porque eles contrataram esse crédito a 9,9 mais 100% CDI. O CDI na época era 2, o CDI foi a 15, 14, acho, quando a gente fez o estudo. E aí eu falei, então, vocês estão pagando... Ah, não, mas o meu financiamento é 9,90. Por que tá caro? Não, vou te explicar. Existe um indexador que corrige e O cara tal. nem sabia que tinha 9 mais CDI. Não. Não leu o contrato, né? Ou não sabe, não conseguiu interpretar. Não, não tinha eu acho impacto. Viu o que pessoal até- se dar mão assim na Não época conhece, da pandemia, né? fazendo Não financiamento a IPCA mais alguma coisa. É. Ou IGPM, principalmente, mais alguma IGPM coisa. quebrou a galera. Cara, o IGPM foi pra 30. Exatamente. E aí a parcela estava em 23 já, eles não sabiam o porquê. E aí o que a gente fez? A gente usou uma solução que a gente tem aqui para fazer essa portabilidade. Começamos a construir essa portabilidade, demorou um tempo para fazer, não é de uma hora para outra, né? Tem que avaliar imóvel, um monte de coisa. E aí conseguimos reduzir na época desses 23 que estava corrigindo para 16 ao ano. Já é alto, mas pelo menos a gente pegou uma taxa pré-fixada, sem indexador. Então era prefixado zero. Uma taxa prefixada é uma taxa, para quem não sabe, é uma taxa fixa, né? Não vai mudar, não vai corrigir. Então a parcela mudou de 23 para 15 e diminuindo. Aí agora, com esse 15, eles realmente conseguem amortizar, porque a gente fez numa tabela saque. Tabela saque, a amortização é fixa. Agora eles estão amortizando. Uma oportunidade que seria interessante na carreira dele, né? Exatamente. Acaba ancorando a decisão, né? E você falou também da parte tributária. Como é que funciona isso dentro do planejamento? Bom, acho que já começa até do imóvel, né? Então, brasileiro, no final, é muito comum você ter o principal patrimônio seu imóvel e lá na frente desdobrar em dois, de repente, imóveis, né? Um imóvel menor, o outro vai alugar. E aí já começa na questão mesmo imobiliária, né? Você tem já aluguel, você já tem imóvel lá no longo prazo para alugado, na física. Então, se você já tivesse uma estrutura que aí já une tributário e sucessório, de repente uma estrutura, uma hold familiar, que parece algo de outro mundo, né, para as pessoas comuns, é muito comum você ver as famílias com um apartamentozinho, esse exatamente que sobrou lá do início da vida, alugado na pessoa física. Então, a gente tem que olhar isso de uma maneira ou outra integrada. Qual que é a tua renda? Qual que é o teu patrimônio? Qual que é a sua estratégia de sucessão? E fazer algumas decisões específicas para que você consiga ter um menor imposto na sucessão, que você tenha um menor imposto ao longo da sua geração de renda, por exemplo, se for um patrimônio alugado,
E esse é um aspecto que, quando a gente olha para dentro das famílias, é algo que muitas vezes são anos arrastando decisões erradas, em termos de geração de renda, em termos de como você combina isso dentro por exemplo, uma atuação autônoma, né, empresários, médicos, arquitetos, que acabam não fazendo essa otimização e acabam tendo impacto no médio e longo prazo. E esse é um aspecto que, principalmente dependendo da sua renda, ele tem que ser o quanto antes avaliado para entender como isso vai impactar ali no seu patrimônio e a geração de renda. Né? E PGBL também é uma demanda que ela aparece bastante, assim, ou boa parte dos clientes eles acabam tirando o dinheiro de empresas como lucro e dividendo, e não tem renda tributável alta. Como é que é o perfil do pessoal que busca? Muito. As pessoas não buscam PGBL porque elas não entendem. Nem sabem o que é. É. E de novo, visão de longo prazo, não consegue entender o impacto lá na frente. Né? Não, e a Uma regra da parte- Previdência também é meio complexa, né? Não ajuda muito. Explicar já é difícil. Entender, aí fica um pouco mais difícil ainda. Mas a gente olha o orçamento, SLT, funcionário público, recolhe INSS ou pensão, alguma coisa assim. Costumo dizer, eu acho que a Malu também é bem especialista nisso, entrar no shape, né, até a barriga tanque é muito fácil. É muito simples. Não é só se alimentar bem, ter um certo déficit calórico, praticar jejum intermitente de vez em quando, O pessoal sabe o que tem fazendo. exercitar bem e dormir bem. Vai lá e faz. Exato. Faz aí. Então, faz aí. Planejamento é a mesma coisa. Só você gastar menos do que ganha, né, entender o que você precisa, onde você tem que investir, o que você tem que tomar de decisão e pronto. Só que uma coisa, quando eu me apaixonei por finanças, eu era engenheiro elétrico, mas na minha adolescência ali caiu na minha frente o livro Para Rico, Pai Pobre. E foi ali que eu tive a descoberta da minha paixão por finanças. Na verdade, foram 2 descobertas que eu fiz que mudou completamente a minha forma de ver dinheiro. Primeiro, quando eu li Para Rico, Pai Pobre, eu descobri que eu ia trabalhar muito tempo da minha vida, né, pelo dinheiro, até o momento que o dinheiro trabalhasse para mim, que é a tal da independência financeira. Então, não importa se era 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 reais, eu ia acumulando, em algum momento eu ia ter um montante para fazer realmente alcançar a independência financeira. Mas a segunda descoberta que eu fiz ali, que me marcou muito, é que o dinheiro, ele não é um meio, o dinheiro ele é um meio matemático, objetivo, racional. Então, ou seja, ganho tanto, gasto tanto, invisto. Só que tudo que a gente faz com o dinheiro mexe com as nossas emoções. Sim. Então, o dinheiro é um meio racional para consequências, né, emocionais. Um bom jantar, troca do carro, tudo isso que a gente comentou. Então, quando a gente mistura decisões racionais com emocionais, o que acontece? A gente começa a tomar decisões não tão inteligentes, e aí por isso 70%, 80% da população realmente tem algum impacto ali nas suas finanças. E o planejador financeiro, por exemplo, especificamente aqui da Grão, ele é especialista em perfis comportamentais. Então, ele está preparado para ter as conversas e as reflexões importantes, como eu comentei, né? Esse apartamento faz sentido para você ou é melhor o outro? Então, vamos para o outro. E essas conversas mais profundas, talvez às vezes mais difíceis, e traduzir da maneira correta para a pessoa, né? Porque o tecniquez o médico sabe, mas traduzir para uma criança, um pediatra, ele vai ter que usar um comunicacional adequado. Essa tradução e essa compreensão é o ponto mais importante.